Olá, querida, tudo bem? Passando aqui para fazer esse vídeo. Veio meu coração o desejo de fazer um vídeo assim um pouquinho maior para eu colocar lá no canal, né? E também, se puder, né, compartilhar lá nas outras redes. Hoje nós passamos amanhã, assim, lá na igreja que eu faço parte, a Igreja Batista Monte Hermon, a igreja, né, que tem como pastor presidente o pastor Humberto Siqueira, e eu sou um dos pastores auxiliares. E hoje foi assim tremendo, foi uma bênção hoje verdadeiramente na consagração. Nós dirigimos, né, uma consagração lá, eu juntamente com a irmã Nilza, a irmã Marli, né, a irmã Georgette, a Keline, minha esposa, a irmã Carmela, nós estamos lá à frente da consagração, e hoje foi assim maravilhosa a consagração, na qual nós sentimos verdadeiramente a presença de Deus, e não só isso, Deus também falou conosco poderosamente. E um texto que veio ao meu coração e que eu trouxe ao coração das irmãs é justamente em Lamentações capítulo 3, versículo 39, que diz o seguinte: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E não somente esse texto, né? Eu usei também o texto de Levítico, Números, capítulo de número 11, que fala sobre os 70, né, que Deus determinou a Moisés para que Moisés impôsse a mão sobre eles e transmitisse para eles também a unção que estava sobre ele, a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, que transmitisse, que desse também para aqueles homens. E nós também lemos na nossa leitura semanal, né, que nós lemos um capítulo dos livros a cada consagração. Nós já lemos o livro de Salmos todo, lemos o livro de Provérbios todos, lemos a Epístola de Paulo aos Romanos toda, e agora nós estamos lendo Atos, né? E hoje nós estamos em Atos, no capítulo de número 7, que trata da questão também de Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Que foi o primeiro mártir, né, cristão depois de Cristo, claro, né? Cristo crucificado, mas o primeiro discípulo que foi também mártir, morto por conta da pregação do Evangelho de Jesus, foi Estevão. E nós, depois de lermos esse texto de Atos 7, que é tremendo, que fala da trajetória, né, do povo de Israel, desde Abraão até Cristo, né, e o justo que é Cristo, o justificador de cada um de nós. E veio ao meu coração trazer também um pouquinho desse texto que nós falamos hoje. Começamos falando sobre Números capítulo 11, nós dissemos ali a respeito do que Deus determinou a Moisés que Moisés fizesse, passasse para o povo, para os 70, a unção que estava sobre ele, né? E Moisés assim fez. E o interessante é que eles profetizavam, aqueles 70 homens, mas teve um dado momento, um momento em que aqueles homens, né, pararam de profetizar, pararam de usar o que Deus havia concedido a eles, e simplesmente esfriaram. Mas 2 daqueles homens, dos 70, continuaram ali profetizando. E alguns disseram, olha, eles continuam profetizando. E aí eu trouxe para eles o seguinte, eu disse para eles, Moisés falou, vocês todos deveriam estar profetizando, assim como eles continuam profetizando, porque a unção de Deus não havia parado, a unção de Deus estava sobre eles, só que devido ao problema diário que aqueles homens, aqueles outros 68 enfrentavam, a unção, aquele determinismo de fazer a vontade de Deus foi se esfriando. Porém, aqueles 2 que continuavam profetizando, eles continuaram, porque eles continuaram buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando estar na presença de Deus. E eu disse para as irmãs, né, os irmãos e irmãs, na manhã, que nós precisamos ter uma continuidade. A gente precisa ter, né, sempre
prosseguir. A gente não pode viver em altos e baixos. É o que eu tenho visto muitas das vezes. As pessoas na igreja hoje saem do culto abençoado, receberam uma palavra profética, uma palavra tremenda. Eu vou mudar minha vida, virada de ano. A pessoa, cima de mudar, de repente começa um problema, surge um problema, uma dificuldade, a pessoa simplesmente ela muda, ela esquece da promessa, ela simplesmente blasfema, simplesmente ela xinga, simplesmente. Eu estou falando de pessoas não crentes, né? Porque para ser convertido tem que manter sempre um limiar, sempre manter, né, estável na presença de Deus, né? E aí aqueles homens deixaram de profetizar e começaram a dizer: olha, eles continuam profetizando, Moisés, vocês estão com inveja deles? O Espírito que está sobre ele estava sobre vocês. E é isso que a gente precisa entender, né? E graças a Deus, Deus falou profundamente conosco naquele momento. E numa segunda oportunidade também, né, lá naquele local, na igreja hoje pela manhã, eu falei sobre esse texto de Lamentações que eu li, capítulo 3, versículo 39, que diz que se queixa, pois, o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Cachorro latino, ó, nessa hora, né, tudo acontece. Aí o que acontece? Eu disse para ele: gente, de que é que nós nos queixamos nos dias de hoje? Dos nossos problemas, das dificuldades, das situações que nós enfrentamos lá atrás, coisas que nós semeamos, coisas que nós plantamos e agora nós estamos colhendo. Você não está colhendo hoje o que o outro plantou, você está colhendo o que você plantou. Né? Uma decisão que você tomou, um casamento, uma aliança que você fez com alguém no casamento ou em alguma outra situação, né? Um trabalho, um emprego que você optou e de repente decidiu sair e ir para outro, de repente aquele emprego simplesmente não está dando certo, foi uma decisão que você tomou, você semeou e aí agora você às vezes quer colocar a culpa na vida de outra pessoa, quer colocar a culpa em outra pessoa. As palavras que você fala, as coisas que você diz, as coisas que você fala, que você professa no dia a dia, que você fala o tempo todo, blasfema, xingamentos, aborrecimentos. Eu disse hoje para duas vezes para duas pessoas diferentes. Eu disse assim: não é o que você fala, mas é como você fala. Não é o que você, meu irmão, minha irmã, fala, mas é como você fala para a pessoa, tá? Então isso que a gente precisa tomar cuidado. Eu disse hoje para duas pessoas diferentes, né? De situações e problemas que estavam no mesmo problema e mesma situação. Então às vezes é isso, o que a gente fala, a forma que a gente fala que vai influenciar de verdade na na resposta que nós vamos receber. É isso que eu quero dizer. E uma outra coisa também que eu disse na consagração, eu falei aquela historinha que eu sempre repito, e repeti outro dia aí para algumas pessoas, e repeti na consagração. Diz que tinha um discípulo e o sábio. E o discípulo estava com uma dúvida, foi até o sábio e perguntou ao sábio: sábio, como é que eu posso ter uma vida longeva, uma vida longa, em paz e de felicidade? O sábio virou para o discípulo e disse assim: não discuta com tolo. Aí o discípulo parou, olhou para o sábio e falou assim: eu não concordo com o senhor. O sábio olhou para ele e falou assim: você tem razão. Dê razão para o tolo. Não discuta com tolos. Não discuta. E o último caso foi de Estevão, que apesar de estar ali enfrentando toda a situação que ele estava enfrentando, Estevão permaneceu firme. Ainda que os seus acusadores, ainda que pessoas estavam acusando Estevão, eram pessoas que estavam levantando mentiras, né? E também dizendo coisas que ele não havia feito. Eu disse também na consagração hoje que tem duas coisas que eu odeio demais. Primeira, mentira. Segunda, que a coisa que eu odeio muito é ser acusado daquilo que eu não fiz, né? E você também deve ser assim, porque primeiro que o diabo é o pai da mentira. E se você mente, você está fazendo filho do diabo. E segundo, se alguém te acusa do que você não fez, a melhor coisa que você faz é ficar tranquilo, porque a única coisa que pode acontecer com você é a pessoa ficar com raiva, e ela fique com raiva e o problema é dela, mas você vai vencer se você não tiver feito. Tá bom?
Portanto, se te acusam como acusaram Estevão, se te acusam como levantaram falso contra Cristo, contra Estevão e tantas outras coisas, fique tranquilo. Sabe por quê? Quem te defende é o Senhor. É o Senhor que defende você. Sobre você está a mão do Senhor. Sobre você está a palavra de Deus. Se você for fiel a Deus e a sua palavra, você vai vencer. Seja fiel. Não se importe. Se alguém disser alguma coisa te acusando, como acusou Estevão, do que você não fez, fique tranquilo. O Senhor é quem te defende. E tem mais. O Senhor te defende e dará a paga para aqueles, tá, que te acusaram injustamente. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que o Espírito Santo conduza você em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Graça e paz.